noite. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para mais um ciclo de palestras promovidos pelo LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN. Hoje, numa parceria internacional com a Conquerex. E hoje eu convido, mais uma vez, o professor Ricardo Valetinho, nosso coordenador, para fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Eu não gosto só de ficar apresentando, não. Eu pedi a Carilana não, Ricardo, você apresenta. Então tá bom, eu tive de responsabilidade. Então, primeiro queria agradecer Jacob e Débora pela participação. Jacob, seja bem-vindo ao Brasil, primeira vez que você está aqui. Então, essa parceria com a Débora e com o Jacob, ela inicia em 2016. 2016 eu vou para um evento lá que é o Brasil Conference, num evento onde tinha brasileiros palestrando, e eu soube do trabalho de Débora lá. Depois disso, em 2017, nós fizemos um contato com a Débora, né? E aí, nesse contato, em 2018, nós fechamos uma parceria através de uma associação brasileira, que é a ABIMO, e agora a gente está fechando também, junto com ela, um plano de trabalho, uma cooperação bilateral. Então, queria convidar para a palestra primeiro, acho que é do Jacob, onde ele vai falar de machine learning, aplicada toda essa área biomédica, na área de genômica, que é uma vertente que o laboratório está entrando agora. E depois Débora, que vai falar sobre o empreendedorismo na academia, o que eles fazem lá nos Estados Unidos, o que é que a gente pode aprender com ele e o que é que nós podemos ensinar para eles. Então, trazer esses pesquisadores. Débora vai contar, eu não vou fazer a apresentação, eu acho que cada um pode se apresentar quando tiver, é mais interessante. Mas Débora é uma pesquisadora brasileira que foi para os Estados Unidos para empreender no campo da ciência. E Jacob é um aluno do MIT, que são parceiros em um grande empreendimento na área de diagnóstico precoce para câncer. Então, eles têm uma expertise que pode somar conosco em várias ações que nós estamos fazendo hoje para o governo federal, para o Ministério da Saúde, e que pode ser levada essa experiência para o mundo. Não só nessa última reunião que nós tivemos com ele lá, agora nessa última missão junto com o Carilane, não só no campo do desenvolvimento científico propriamente dito, que é realmente o produto principal desse trabalho que a gente está fazendo com eles, mas em cima disso, construir um desenho melhor de cooperação técnico-científico. Entendeu aí, Magaldi? E aí, esse modelo que a gente está fazendo com a Conquerex, ele é muito inovador. Por exemplo, se o Ciências Sem Fronteiras tivesse utilizado esse modelo que nós estamos utilizando com a Conquerex, que é um modelo de cooperação internacional baseado na entrega de produtos, provavelmente teria sido muito mais proveitoso. Entendeu? Algo que a gente teria conseguido dar uma extensão e uma repercussão muito maior às cooperações internacionais que foram feitas. Então, um outro produto dessa cooperação bilateral que a gente está fazendo com eles é justamente entregar um documento que sistematiza todo o processo de cooperação internacional, aonde a gente envolve a parte de inovação e cooperação com o setor produtivo. Então, eu vou deixar a palestra para o palestrante agora, Jacob. É uma satisfação recebê-lo aqui para a sua palestra. Muito obrigada. Como é que eu faço para passar a apresentação? É um prazer estar aqui conhecendo todos vocês. Eu tive a oportunidade de passar 2 dias aqui em Natal e tem sido maravilhoso até agora. Eu tive a oportunidade de visitar o laboratório LAIS, toda a parte das máquinas, a parte do design biométrico, laboratório de informática. Foi muito inspirador. Vejo que os alunos aqui trabalham muito. Eu estou gostando bastante. Eu também pude ver a praia, é incrível lá. Eu sou da Eslováquia. Lá do que? 700 quilômetros de distância de qualquer grande corpo d'água. Então é muito incomum para mim estar assim, na beira da praia.
Mas assim que a apresentação estiver pronta, eu também quero falar da comida brasileira. Desculpa. O que você gostou mais? Eu gostei mais de tudo mesmo. Você experimentou cachaça já? Muito bom, né? O café brasileiro. Desculpa, eu não consigo escutar. Ele não está falando no microfone. Alguns professores gostam disso, né? Que bom. Certo. Esse sou eu, tô com a mesma camisa, fica fácil reconhecer, né? É porque é a camisa que eu sempre uso em ocasiões especiais, sabe? Aí eu tiro uma foto assim a cada 2 anos, é a mesma camisa. Então, eu sou aluna da graduação do MIT, Instituto de Ciências da Computação, fazendo aqueles cursos, fazendo pesquisa em relação à biologia computacional, também. E também nas horas vagas, eu gosto de explorar e aprender e praticar as startups. Eu também gosto muito da área de saúde e de machine learning, né, que é a aprendizagem de máquinas. Então, a Débora também gosta dessas 3 áreas, como eu. Eu também gosto de dançar samba brasileiro um pouquinho, mas eu não sou muito bom nisso, não. Então eu falei do Concrex, uma startup minha e de Débora, criamos em 2015 lá no MIT, que teve um acampamento de empreendedorismo global e foi uma semana muito intensa. E aí depois disso eu aprendi mais sobre a tecnologia que Débora estava desenvolvendo e a missão que ela tem de criar um exame para vários tipos de câncer, utilizando apenas exames de sangue para diagnosticar o sangue do paciente. E eu fiquei muito inspirado na época porque eu tenho uma história de câncer na família, né? E eu pensei, então vamos fazer isso, Débora, vamos fazer isso dar certo, tá? Então agora já são 4 anos. Daqui a alguns dias vai completar 4 anos. E o teste que estamos desenvolvendo é capaz de detectar 10 tipos de câncer diferentes. É bem acessível, tá? E bem preciso também. E esperamos que o teste esteja disponível como um teste anual que as pessoas podem fazer para prevenção mesmo. Começamos a implementar, além do que Débora já estava desenvolvendo com biosensores e nanotecnologia, implementamos também a parte de software, a parte de inteligência artificial e aprendizagem de máquinas para descobrir quais seriam os melhores biomarcadores para usar para tipos diferentes de câncer que queríamos detectar. E segundo, quando detectamos esses biomarcadores e medimos aqueles dados brutos, como vamos fazer para combinar esses dados e criar um diagnóstico? Porque é muito simples dizer, ali você tem uma linha e vários pontos e você sabe qual é o valor maior ou menor. Sim, mas quando você tem dados biológicos com níveis de expressão que são mais complexos, muitas vezes um termina influenciando o outro. E aí eles interagem, sabe? E aí você tem um alto nível de interação e uma reorganização das funções que os especialistas ainda não compreendem muito bem. Então, a inteligência artificial ajuda a interpretar esses dados brutos e assim conseguimos chegar àquela precisão da sensibilidade e especificidade do teste, chegando até 90%. Então, mudando de assunto,
parte da minha palestra vai ser sobre genômica. E a genômica, enquanto estudo, iniciou nos anos 70, quando o primeiro gene foi sequenciado em 1977, era de uma bactéria. Então era uma sequência bem curta. E aí depois outros genomas, outros genes foram sequenciados e adicionados, e os genes humanos também foram acrescentados e analisados. Na verdade, o primeiro gene humano a ser sequenciado foi o BRCA1, que é um gene que em algumas situações, condições ou mutações tem uma grande correlação com a incidência de câncer de mama nas mulheres. Então, nos anos 90, o governo americano, junto com seus parceiros, começaram uma colaboração grande para sequenciar todo o genoma humano. E na época, a estimativa é de que esse esforço ia demorar um tempo e custar cerca de 3 bilhões de dólares, uns 15 anos no total. Então, é uma pesquisa que envolveu mais de 20 instituições, tanto americanas como inglesas e francesas, e em outros países também, mas foi iniciativa americana a princípio. E tem umas coisas interessantes aí, que eles terminaram aprendendo. Primeiro, foi que depois do sequenciamento do primeiro genoma, que foi concluído no ano de 2001, o sequenciamento completo, era uma sequência completa sim, mas até essa data, o genoma completo não era bem compreendido, porque ainda tinha algumas áreas que não estavam muito claras o que elas faziam e onde estavam exatamente. E por que isso? Porque quando os genes são sequenciados, o equipamento, ele produz partes do genoma, sabe? Cerca de 300 ou 400 letras de comprimento no máximo. Mas algumas partes do genoma tinham ou uma alta repetição ou padrões muito semelhantes. Então não estava muito claro, por conta das sequências serem curtas, onde elas estariam exatamente. Então é um desafio constante, não apenas entender o genoma, mas do ponto de vista técnico, podemos dizer que a primeira sequência foi concluída em 2001. Quase 3 bilhões de dólares foi gasto na época, e o custo para fazer o genoma caiu muito rapidamente com o passar dos anos. Essa linha azul aqui em cima é a lei de Morse, que é o seguinte: é uma lei que tem a ver com computação. Ela informa que com preço específico, o poder computacional dobra a cada 2 anos. Não é exatamente 2 anos, não, mas é um crescimento exponencial. É apenas uma teoria, no final das contas. E o custo para sequenciar o genoma humano vinha seguindo essa tendência. A partir daqui, ele começou a cair muito mais rápido, por conta das máquinas de nova geração fazendo sequenciamento e novos equipamentos que conseguiam realmente acelerar muito esses esforços para o sequenciamento. Então, nesse momento, um genoma custa cerca de $1.000 para ser sequenciado por completo. E isso vai demorar uma semana, dependendo do especialista e dos testes que vão ser feitos. E bastantes dados são gerados agora, desde que o genoma humano tem uns 4 bilhões de letras, são 4 gigas de dados. Mas como os dados brutos têm aquelas fitas bem pequenas, é preciso fazer uma cobertura mais aprofundada. É preciso sequenciar o genoma entre 30 e 60 vezes, para ter certeza que está tudo organizado. Então, no final das contas, um genoma termina criando cerca de 200 gigas de dados brutos, sabe? E o que termina acontecendo é que a empresa que faz o sequenciamento desses dados processa os dados brutos e depois fornece para o cliente o genoma já reunido e organizado. Então, desde 2001, houve esforços globais para entender melhor o genoma da população como um todo.
Quais seriam as semelhanças entre as pessoas que têm, por exemplo, câncer de mama, ou então as pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo? E para chegar a essas conclusões, é preciso ter muitos, mas muitos dados mesmos. Como cada posição do genoma só tem 4 possibilidades, existe uma alta ocorrência de falsos positivos também, de eventos que parecem estar correlacionados ou ter uma causalidade, mas no final das contas não tem. Então, quando uma alegação é feita, por exemplo, de que uma certa mutação genômica tem correlação com uma certa doença, os valores de probabilidade discutidos aí, os valores P são da ordem de 10 elevado a menos 50. Só para vocês terem uma noção mesmo. Então, primeiro, se queremos entender as coisas, é preciso de muitos, mas muitos dados mesmo. Então, vários países se comprometeram a coletar muitos dados. Isso foi chamado de Clube Genoma 100K, que foi o seguinte: cada país disse que ia fazer o sequenciamento de 100 mil genomas humanos. E isso ficou bem legal, porque envolveu os Estados Unidos, o Reino Unido. E o Reino Unido sequenciou os 100 mil genomas até o dia 2 de agosto desse ano. Foi quando eles terminaram. E custou apenas cerca de 500 milhões de libras. Então, hoje em dia já está muito mais barato do que o primeiro genoma. Então, a França também participou, a Austrália, Japão, outros países também, como a Estônia. A Estônia é muito pretensiosa, né? Eles não conseguiram sequenciar o genoma todo. Eles preferiram um atalho e fizeram sequenciamentos de partes bem pequenas, os exossomos. Isso terminou ficando muito mais em conta para eles, mas é problema deles, tá? E tem um segundo grupo de países que não estão numa situação tão legal assim. Existe a Turquia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a China. Então, a China é famosa por usar dados privados para discriminar as pessoas. Eles estão fazendo uma experiência na cidade em que, baseado no seu comportamento, eles coletam dados, filmagens, como você dirige, o que você compra, e baseado nessas informações, eles dão uma pontuação para você. E com essa pontuação, você consegue pegar um empréstimo, se mudar para um bairro melhor, algo assim. Então, é muito... eu diria que é muito assustador, no mínimo. Mesmo porque, quando eu estava na China, no verão passado, numa viagem de negócios, eu descobri que eles têm um registro eletrônico de pacientes. Cada vez que você vai ao médico, o registro eletrônico é mandado para um banco de dados central e eles têm vários terabytes de informações que eles recebem diariamente. Então, pensando na capacidade que eles têm de usar esses dados e o que eles estão dispostos a fazer com isso, assusta muito, porque eles têm informações muito íntimas, no nível mais íntimo possível. E tem toda a questão ética, né, em relação ao sequenciamento do genoma, que eu vou explicar depois. Mas, com todos esses dados, surge um problema de armazenamento, um problema da interpretação, da compreensão desse problema em si. Porque quando você tem um genoma de uma pessoa, muitas vezes você encontra desvios da referência, do genoma de referência que vai ser de outra pessoa. E esses desvios poderiam ser significativos, como a mutação no gene BRCA,
que basicamente determina que a pessoa tem uma probabilidade 10 vezes maior de desenvolver câncer de mama em algum momento da vida, mas ao mesmo tempo poderia ser algo insignificante, uma mutação numa parte do genoma que termina não influenciando nada mesmo, está apenas aí como um artefato evolutivo ou algo inútil mesmo. Então, isso precisa ser compreendido melhor. Os eventos mais importantes devem ser detectados. E isso deve estar alinhado com vários genomas diferentes. E com esse alinhamento, podemos ver a correlação e criar modelos preditivos para isso. Quando os modelos já estiverem prontos, eles precisam sair da área de pesquisa e passar para a área clínica, para que alguém possa tomar uma ação, que poderia ser um médico ou um gestor da área de saúde. Mas a questão é, se o médico recebe uma informação que aquela pessoa tem uma maior probabilidade de ter câncer, mas não sabe quando, nem como, nem onde vai ser esse câncer, nem de que tipo vai ser, como esse médico vai usar essa informação? O que ele vai fazer a partir daí? Ele vai informar ao paciente desse risco ou não? Ou ele vai recomendar um certo rastreamento? E se a empresa vai fazer esses testes de rastreio são confiáveis, então há vários problemas que podem acontecer. O desafio ainda é grande e ainda não sabemos como resolvê-los. Do lado computacional, como existem muitos dados no lado da genômica, mas conforme você vai analisando os processos biológicos, as proteínas, epigenomas e tudo mais, são muitos dados mesmo. Então, a forma ideal, por assim dizer, de lidar com esses dados e entender melhor é com Machine Learning e baseado na aplicação. Algumas tarefas você vai supervisionar esse aprendizado das máquinas, alguns não. Você vai ter aqueles modelos ocultos de marcadores, árvore de decisão. E tem uma empresa que usou proteínas, por exemplo, 8 proteínas e uma floresta aleatória. Você abre o Python e tem 3 linhas de código ali da floresta e aí é gerada uma classificação que é melhor do que o modelo disponível no mercado. Mas, ao mesmo tempo, apesar disso parecer trivial, muitas vezes não está claro que a abordagem de inteligência artificial ou aprendizado de máquinas vai funcionar melhor. Nós já vimos bastante progresso ocorrendo através da aprendizagem profunda, construção de redes neurais e vários terabytes de dados que são acrescentados à rede constantemente. Isso funciona muito bem. Para o Google, por exemplo, que tem muitos dados mesmo, tem um bom reconhecimento de voz, reconhecimento de caligrafia, de digitais e tudo mais, mas a compreensão do genoma e de dados biológicos é algo que tem a ver mais com a interpretação desses dados. Você pode construir sua própria rede, sim, mas será que você vai ser capaz de entender o que acontece ali nos bastidores? E será que o médico é capaz de entender o que está acontecendo nos bastidores? E será que isso vai servir para a tomada de decisões? Porque informações não são suficientes, não é? É preciso tomar decisões para ajudar as pessoas. Então, existe muita coisa acontecendo nesse momento, no aprendizado de máquinas, inteligência artificial para a área de saúde. Tem empresas do Vale do Silício dizendo que podem fazer medicamentos e tudo com inteligência artificial. Se os dados forem corretos, vai ser perfeito, mas os dados nem sempre são. Então, tem gente que está levando isso longe demais, ou seja, tem gente que acha que não precisa mais do médico, daquele clínico, para orientar melhor o sistema, e tem gente que já tem uma abordagem mais razoável quanto a isso. Mas nessa jornada pela área de saúde,
tem muitos pontos em que a inteligência artificial ou machine learning podem ser usados. Vamos começar com a pesquisa, por exemplo, a descoberta de novas drogas, como funciona a descoberta do medicamento. Uma empresa tem uma biblioteca de moléculas, com centenas de milhares de moléculas que eles já testaram e que já sabem se funcionam para um propósito específico, como um antibiótico, por exemplo, que vai funcionar para um tipo de doença específico e que já não vai servir para outra. Então, para todo estudo molecular, eles têm centenas de milhares de moléculas que eles já sabem que não funcionaram e que não vão funcionar jamais. E existe muita informação sobre isso. Então, como poderíamos usar toda essa informação para encontrar novos alvos? E se pegarmos um antibiótico, por exemplo, e combinarmos com ibuprofeno e testar para ver se funciona com câncer? Esse tipo de raciocínio. Essa é uma abordagem comum, que é a terapia combinada. E a partir disso é possível usar o aprendizado das máquinas para prever como a molécula vai se comportar. Por exemplo, eu tenho uma molécula, uma droga, que deve desativar uma proteína. E ao desativar, isso quer dizer que a molécula chega, cria uma ligação química, não é? Ou então ela corta uma parte da proteína e dessa maneira ela é desativada. Então, você pode usar o aprendizado de máquinas para prever como duas moléculas iriam interagir a partir daquelas fórmulas químicas das moléculas. É possível fazer testes para novas moléculas, novos alvos e tudo mais. Podemos fazer pesquisa genética. Podemos estudar ensaios clínicos, que tem vários problemas, não é? Tanto no design, como na compreensão de todas as variantes envolvidas, tanto variantes envolvendo o paciente, como que resultam do processo, do ensaio em si. Os ensaios clínicos podem ser simulados, podem ser reanalisados. Podemos analisar vários ensaios clínicos bem-sucedidos para tentar prever se esse ensaio clínico vai ter sucesso. Você pode, a partir daí, fazer o projeto de um ensaio que vai dar certo. E nos hospitais, é possível analisar pacientes que estão hospitalizados. Você pode fazer exames de sangue de manhã, verificar a pressão, o oxigênio no sangue. E aí você pode pegar todos esses dados e analisar para descobrir quando e como os pacientes vão piorar e qual seria o melhor momento para intervenção. Podemos analisar o hospital para tentar prever os riscos de co-infecção, por exemplo. Exames de imagem seriam um bom modo de prosseguir. Exames de imagem são sempre bem legais de ver, né? São a parte interessante que está acontecendo ali no MIT, que tem a ver com a melhoria da detecção do câncer de mama a partir da ressonância, não, da mamografia, desculpe. E esse é um bom exemplo de como o aprendizado de máquinas pode ser usado para a área de saúde em vários níveis. Primeiro, como qualquer iniciativa na área de saúde, vamos ter aquela pessoa que vai iniciar o processo, porque aquela pessoa sabe que a chance de sucesso é pouca e que os resultados vão ser questionados, mas essa pessoa, no caso o professor do MIT, estava muito interessado. Na verdade, era uma mulher que estava muito feliz de ter se estava curada do câncer de mama, e ela sabia da importância de um diagnóstico precoce. E também existe uma colaboração com um hospital que é bem grande. Então, essa pesquisa sendo feita no MIT, que fica em Boston, nos Estados Unidos, e fica perto da linha do metrô. Então, nós temos lá o MGH, que é mensagem para o Hospital Geral.
Esse hospital é um dos melhores nos Estados Unidos. Então, existe um padrão de inteligência artificial, startups sendo criadas ali nessa área, colaborando com esse hospital para criar esses produtos. E esse é um desses produtos. Eles chegaram numa precisão bem melhor do que tinham até agora. Mas para isso eles tiveram que analisar 60 mil imagens e diagnósticos que o Hospital MGH estava fornecendo. Ou seja, é importante ter uma colaboração forte entre especialistas em tecnologia e em medicina. E o terceiro ponto é que isso está acontecendo já faz bastante tempo agora e muitas startups estão trabalhando nessa área médica que muitas vezes demora bastante. As primeiras 600 imagens eram úteis para vários especialistas, mas depois daquelas 600 imagens iniciais, eles tinham que provar que aquilo era verdade com 60 mil outras imagens para garantir que aquilo poderia ser implementado no hospital com êxito. E mesmo se puder ser implementado, não quer dizer que vai ser implementado e nem que vai ser usado. Aqui eu tenho outro exemplo de exames de imagem, em que a empresa analisa imagens de amostras de células coletadas no paciente, então precisa do especialista para fazer análise patológica daquela lâmina. Então eles estão tentando padronizar isso, utilizando o machine learning mais uma vez, para aumentar a quantidade de pacientes tratados durante aquele tempo, mas também aumentando a precisão das previsões. Tem uma outra startup que está na área de saúde. Esse pessoal está tentando ajudar as mulheres a engravidarem, que tem sido um problema por vários motivos. Motivos genéticos, da área de saúde, influenciando tudo isso. E tem estudos também em relação a como a tireoide influencia a fertilidade também. Então fica muito difícil compreender todas essas informações em conjunto para tomar decisões, porque esses dados vêm de modalidades diferentes, são de tipos diferentes ou de níveis de interação diferentes também. Então o modelo de machine learning é mais adequado para poder dar um aconselhamento adequado. E tem muitas startups de estilo de vida, como eu chamo, que costumam dar informações às pessoas de como se comportar e tudo mais. Tem uma outra também. NLP, processamento da linguagem natural. Nos Estados Unidos, quando tem uma visita, um relatório é gerado. Nos Estados Unidos, o dinheiro normalmente vem dos convênios, dos planos de saúde privado para o hospital e a pessoa não paga o hospital, paga o convênio, enfim. Depois da visita ao médico, o médico gera um relatório e baseado nesse relatório, o reembolso vai ser feito. Então, como vamos saber se a quantia do reembolso por aqueles diagnósticos está correta? Como escalonar isso? Esse é um dos desafios que a Verbotex está tentando resolver. A ideia é a seguinte: através de uma classificação correta para o diagnóstico, através do padrão internacional do CID, ICD em inglês, que é o Código Padrão Internacional de Doenças, termina economizando dinheiro para o paciente, e isso vai ajudar a melhorar os registros de saúde no futuro e também vai economizar bastante dinheiro para os convênios. E nos Estados Unidos, muitas startups estão focando no setor privado, ou então nas empresas que desenvolvem medicamentos, ou os hospitais que tratam os pacientes.
Então, mudando de assunto novamente, eu diria que primeiro temos muitos dados e nós está claro que vamos fazer com eles. Segundo, tem muitas empresas que estão reunindo mais e mais dados dos hospitais, dos pacientes, dos Fitbits, da internet, de todo lugar. Terceiro, o que deveremos fazer, ou pensar, o que vai ser feito? Um bom exemplo vem dessa empresa chamada 23andMe, 23 e eu, em português, que foi uma das primeiras empresas que forneceu teste genético personalizado na internet. Eles estão fingindo, assim como o pessoal da Estônia. Eles não estão fazendo o genoma completo, só os exossomos, partes do genoma em que vamos encontrar, por exemplo, sei lá, se você tem uma doença hereditária ou se você tem uma chance aumentada de desenvolver câncer ou outras coisas. Mas não chega nem perto de ser o genoma completo. É apenas uma pequena fração, na verdade. E o que eles estão vendo são apenas partes específicas. Mas, independente disso, custa apenas $200, o que é muito barato nos Estados Unidos. É um teste muito barato. Eu fui para o oculista e eu paguei tipo $200 pela consulta, que foi o que, meia hora. Então, para o sistema de saúde americano, $200 não é nada. Durante o dia, isso pode até custar $100, depende da hora. Então, como é que eles fazem para ganhar dinheiro? Eles pegam esses dados e revendem. Quando você faz esse teste, você tem que marcar na caixinha dizendo que os seus dados vão ser usados para fins de pesquisa. Ou seja, esses dados são vendidos. Os investidores de empresas desse tipo são as pessoas que investem em empresas de dados. Mas o que acontece é que se esses dados vazarem por algum motivo e você tem um risco aumentado de doença e o convênio tem acesso a essa informação, ele vai aumentar a sua mensalidade, porque você corre o risco de ter uma doença que vai ser tratada no futuro. Eu até estava falando sobre isso hoje pela manhã. Uma menina que estava querendo entrar para a escola no jardim de infância. E aí ficaram sabendo na escola que ela tinha uma alta chance de desenvolver fibrose cística. Fibrose cística é uma doença que faz com que as crianças fiquem doentes o tempo inteiro. E aí, as crianças ao redor também vão se sentir mal. Então, a escola foi falar com a mãe e disse, olha, desculpa, não vamos aceitar sua filha porque ela pode desenvolver fibrose cística e a gente já teve um caso assim, não vamos nos arriscar de novo, porque isso pode prejudicar o nosso negócio. Então, esse tipo de exame pode gerar bastante discriminação. Eu dei o caso do convênio de saúde, do plano de saúde. Também podemos aplicar a mesma situação numa situação de patrão e empregado, porque uma empresa tem que pagar o seguro dos seus funcionários, correto? E aí, vamos supor que o dado genômico vazou e que os patrões já não vão dar os mesmos benefícios para os empregados porque tem essas informações. Então, é importante, é incrível ter esse conhecimento sobre o genoma, mas não é nada muito conclusivo, não. Não é porque você tem uma probabilidade aumentada de uma coisa acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Mas isso pode gerar bastante discriminação também. Então, quanto ao 23 e eu, 23andMe, e aí eu quero saber quem é o dono desses dados. Sou eu? São eles? É o éter? É a nuvem? É quem comprou os dados? Afinal, quem? Como esse dado vai ser armazenado? Isso é acessível apenas para os pesquisadores que aderem às políticas, normas e padrões da universidade, dos institutos nacionais e do governo que vão impedir que a discriminação aconteça, algum tipo de anonimidade dos dados. E quanto aos dados genômicos, você tem esses dados do Fitbit, dados que vocês podem reunir para
descobrir quem é aquela pessoa afinal. E quanto aos parentes? É porque é o seguinte, nós temos dados genéticos em comum com os nossos parentes, mesmo os distantes, não é? Os primos, tios e tias, temos em comum com eles cerca de 12% do genoma, depende da distância do parentesco. Então, o que pode acontecer é que o meu tio e a minha tia vão ser sequenciados, certo? Então, as duas sequências deles podem ser combinadas para inferir informações sobre mim. Então, o sequenciamento do seu próprio genoma, no estado atual, não se trata apenas do seu risco, dos seus benefícios, mas também vai levar em consideração os seus parentes mais próximos. Tem casos em que as pessoas são sequenciadas e terminam descobrindo que os pais não são verdadeiros pais, ou algo assim. E isso assusta, né? Eu acho que isso deveria ser mais controlado, deveria ter a ver com consentimento da pessoa. Então, os Estados Unidos estão desenvolvendo leis para melhorar essa questão da discriminação e que não pode ser feita uma discriminação baseada nos dados genômicos, porque esse é um problema que vem se desenvolvendo e temos que impedir que isso aconteça. E tendo dito isso, obrigada a todos pela atenção. Espero não ter assustado muito vocês com esse assunto. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz de responder. Pode ser agora, pessoalmente. Mas se vocês estiverem com vergonha e vocês lembrarem da pergunta depois, podem me mandar um e-mail se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Bem-vindo, sua apresentação foi muito boa. Então, na sua opinião, a inteligência artificial algum dia vai repor os seres humanos no campo da pesquisa genômica? Eu quero saber se a inteligência artificial vai em algum momento repor a tarefa dos humanos completamente na área de pesquisa. Essa é uma boa pergunta, sabe? Até certo ponto isso já está acontecendo. Inteligência artificial, aprendizado de máquinas é algo que está sendo muito usado. Pensando na sequência, por exemplo. Como saber o que é um gene, o que é outro gene? Bom, isso é muito complexo. Fica sempre mais fácil com as máquinas. Mas é preciso ter um especialista, claro. É preciso isolar o gene, ver se ele está relacionado com o cabelo, o crescimento. E aí você isola, faz a edição gênica para replicar. Você verifica se aquilo é verdadeiro ou não através de vários testes. Então, no momento da descoberta das previsões e correlações, sim, até certo ponto já substitui os humanos, sim. Mas, no final das contas, enquanto você vai descobrindo se aquela alegação é verdadeira ou não, até agora não. Podemos falar de automação no momento, mas não inteligência artificial. Obrigada pela apresentação. Eu queria saber que tipo de aprendizado de máquinas pode ser mais usado para a genômica. O Deep Learning, ou que outro modelo seria mais interpretativo nesse caso? Eu sei que você falou de alguns, mas você poderia explicar melhor? Entendo essa pergunta. Que modelos são mais usados para a genômica em termos de machine learning? Eu diria que é uma combinação, viu? Vai depender do que você está procurando exatamente, o que você quer fazer. Se você tiver muitos dados, 100 mil genomas, por exemplo, e você está olhando o genoma por completo, você pode usar o Deep Learning, que chama-se aprendizado profundo, mas muitas vezes o que vai acontecer é que os modelos probabilísticos,
ASEAN são mais usados. Biomarcadores que vão rotular certas partes do genoma vão facilitar a visualização. E aí você pode presumir a partir dos modelos, verificar aquelas previsões e os mecanismos envolvidos, então varia muito. Eu diria que na área de pesquisa, eu já vi de tudo. Já vi de tudo. Normalmente é muito complexo, classificação linear tende a ser usada. Clustering também tem sido bastante usado. Heurística específica para um certo problema. Ultimamente, autoencoders, autodecodificadores para poder classificar o tipo de câncer, também organs. Mas eu diria que são técnicas mais sofisticadas, que não são muito interpretativas, não. Então, fica muito interessante projetar os dados genômicos num plano bidimensional e depois classificar 15 tipos de câncer diferentes. E você vê casos lindos dos grupos, os clusters de câncer que são criados. Mas e você faz o que a partir daí? Porque se você não consegue entender o que está acontecendo ali por baixo, não serve para nada.